Hello, good morning. Vou gravar esse vídeo para explicar para vocês como vocês vão fazer as atividades do plural dos nomes em inglês. O plural dos nomes em inglês seguem algumas regras. Aí temos a regra geral, que para formar o plural dos substantivos acrescenta-se apenas o S no final de cada palavra. Essa é a regra geral. Aí tem os exemplos embaixo: notebook, que é caderno, acrescentou apenas o S. Eraser, apagador. Em inglês eles chamam de apagador, mas é borracha. Acrescentou também apenas S. Então essa é a regra geral, assim como no português, muitas palavras só acrescenta S no final, não muda nada. Mas também no inglês temos algumas outras regras. A regra número 1, os substantivos que terminam em X, SH, CH, S e Z, acrescenta-se ES no final. Então vocês vão prestar atenção na terminação dos nomes. Se terminar em X, SH, CH, S ou Z, acrescenta ES no final. Como, por exemplo, box, terminados em X, bush, que é escova, terminados em SH, beach, que é terminado em CH, bus, que é terminado em S, e quiz, que é terminados em Z. No caso, quiz tem 2 Zs, mas isso não interfere. O que vocês têm que olhar é a última palavra, a última letra que termina a palavra. Então, muito importante, tem que prestar atenção nas terminações para seguir as regras, para saber o que vai acrescentar. Nesse caso, dessas terminações X, SH, CH, S e Z, acrescenta-se ES no final. Segunda regra, quando o substantivo terminar em Y e antes do Y tiver uma consoante, o plural é formado, retirado, substituído o Y por IES. Então, olha a regra, terminação em Y precedido por consoante, ou seja, antes do Y tem uma consoante, vai retirar o Y e acrescentar IES. Olha o exemplo, fly, que é mosca, é terminado em Y, antes do Y é um L, L consoante, então tira o Y e acrescenta IES. Baby, terminado em Y, antes do Y é um B, B consoante, então retira o Y e acrescenta IES. Importante prestar atenção nas terminações. Quando o substantivo é terminado em Y e antes for precedido por uma vogal, ou seja, antes do Y tiver uma vogal, só vai acrescentar S. Mantém o Y e acrescenta somente o S. Olha o exemplo, play, terminou em Y, antes do Y é um A. A é vogal. Então, terminado em Y, precedido de vogal, mantém a palavra da forma que é escrita e acrescenta S. Toy, toy terminado em Y, antes do Y um O, vogal. Então, acrescenta apenas S. Terceira regra, os substantivos terminados em O, precedido por uma consoante, acrescenta-se ES no final de cada palavra. Então, prestem atenção, terminação O, precedido de consoante. Olha o exemplo, o tomate, ele é terminado em O e antes do O tem um T, T consoante, então acrescenta ES na frente. Negro, negro é negro mesmo, então O, terminou em O, antes do O é um R, R consoante, então vai acrescentar ES no final. Quando o substantivo é terminado em O e precedido por vogal, acrescenta-se apenas S, segue a regra geral. Então vamos lá, terminado em O e antes do O é uma vogal, O antes do O é um I, vogal, então acrescenta somente o S. Aí como todos os exemplos que estão aí, como vídeo e como zoo. Zoo que é zoológico, é terminados em O
e antes do O tem um outro O. Vídeo é terminado em O, antes do O tem um E, vogal. Então, antes do O tem uma vogal. Então, vou acrescentar somente S. Segue a regra geral. Quarta regra. Nos substantivos terminados em F ou em FE, troca o F ou o FE das terminações das palavras por Vs. Olha os exemplos. Calf. Calf é terminado em F. Retira-se o F e coloca Vs, né? Assim como em elf, half, terminados em F, retira o F e acrescenta Vs no lugar. Assim como knife, knife faca, knife terminado em FE. Então, terminou em FE, vai retirar o FE e vai acrescentar Vs, como vocês podem ver em todos os exemplos aí. Então, prestem atenção nas terminações para saber o que vai ser, como vai ser formado o substantivo. Exceções. Como tudo, como no português, tem exceções, como essas que eu coloquei aí. Tem outras, mas eu não coloquei todas, a gente vai vendo aos poucos. Sheep, que é carneiro, não muda, continua igual. Deer, que é veado, também não muda, assim como throat e fish. Tem outras palavras também, mas a gente vai ver aos poucos. Então, essas são as exceções, assim como no português. No português, lápis. Lápis, no singular e no plural, é a mesma coisa, ele não muda. Ele é irregular, ele é exceção. Assim como no português, o inglês também tem essas mesmas exceções. O plural irregular. Esse plural irregular também temos no português. Então, aqui eu coloquei alguns substantivos que não seguem as outras regras, que não seguem a regra geral. Então, eles são irregulares. Então, a formação dele no singular e no plural vão ser completamente diferentes. Não tem nenhuma outra regra para seguir. Como, por exemplo, man. E no singular, ele é grafado, ele é escrito com A. E no plural, ele é escrito com E. Man. Mas a pronúncia é a mesma, man. Só muda a letra A para a letra E. Assim como em woman, que é mulher, no singular ele é escrito com A e no plural ele é escrito com E. Food, no singular com 2 Os, no plural e 2 Es. Assim como nos outros exemplos que eu coloquei aí. Então, eles mudam completamente a forma de escrita do plural. Completamente não, algumas coisas, né, muda do singular para o plural. Então, tem uma mudança, né? E não tem nenhuma regra para se seguir. Essa vocês vão ter que estudar bastante para aprender, para decorar, se for necessário, porque não tem nenhuma regra para se seguir, porque eles são irregulares. Aqui eu peguei um exemplo da atividade que eu mandei para vocês completarem a tabela. Então, o nome, aí tem o plural do nome e a tradução. Então, vocês vão colocar, eu peguei o primeiro exemplo da atividade de vocês, computer. No plural, ele segue a regra geral, só acrescentou S. E a tradução dele, computador ou computadores, né? Que é o plural, o singular e o plural. Vocês podem colocar os dois, tá? A tradução do singular e a tradução do plural, ok? O outro exemplo da atividade que mandei para vocês é também singular e plural, mas essa vocês vão fazer de uma forma diferente. Então, cada regra que tem em cada quadradinho, vocês vão escolher uma imagem com as terminações de cada regra e vão desenhar, ou pode usar colagem, recorte, quem tiver. Quem não tiver, pode desenhar. Então, cada um dos quadradinhos, das terminações da formação do plural, vocês vão escolher uma imagem que representa e vão desenhar em cada quadradinho, como no exemplo que eu usei maçã. Maçã aí, apple, ela segue a regra geral, né? Que é do nome, do regular. Então, eu escolhi maçã. Então, dos próximos, dos outros, que tem as terminações em O, por exemplo, vocês vão escolher uma imagem que representa, por exemplo, tomate, que é terminado em O, precedido por consoante. O precedido por vogal. Então, vocês vão escolher uma imagem que representa uma palavra que tem o nome, que faça o plural naquelas regras que são em cada uma das tabelinhas, como eu fiz aí. Apple,
segue a regra geral, acrescenta apenas S, então uma no singular, apple. Mais que uma no plural, apples, acrescentou apenas o S. Assim vocês vão fazer em todas as tabelinhas que estão aí, tá? E tem aquele que é irregular, como eu mostrei anteriormente, e tem o que não muda nada. Então, vocês também vão escolher uma imagem que representa um nome que segue aquela regra. E vão preencher nos quadradinhos da mesma forma que eu coloquei aqui, com a maçã. Uma frasezinha para vocês refletirem. If you can dream it, you can do it. Essa frase é do Walt Disney. Good studies. Bons estudos. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, me mandem mensagem. Vou estar à disposição para responder da melhor forma.